Amém? Se você tem uma Bíblia, você vai abrir a Bíblia do livro de Romanos, uma carta que Paulo fez aos Romanos, um verso muito conhecido, por sinal, e que fala do que eu quero falar com vocês hoje. É Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir para acompanhar, se quiser, na Bíblia, no smartphone, então pode ler aqui também. Eu gosto de ler aqui, que eu leio junto com vocês. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência o quê? As coisas que não existem. Amém? Podemos assentar. Paulo deu um atributo aí de Deus, né? Eu quero nesta noite conversar com vocês, quero falar como é que Deus trabalha na vida da gente. Às vezes ele escolhe pessoas para uma missão especial. Nesse caso ele escolheu alguém para uma missão especial. E quem foi a pessoa que escolheu? Abrão. Era o nome do rapaz. Um rapaz de mais de 50 anos que Deus contactou no momento em que Deus queria recuperar uma relação que tinha se desgastado, tinha se acabado entre Deus e os seres humanos. A Bíblia diz que quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, que ele fez a escolha dele, diz a Bíblia, que o Adão escolheu, bem, eu escolho comer dessa árvore aqui. Uma árvore que Deus tinha dito assim, olha, por favor, eu vou dar para vocês aqui tudo que você tem no jardim, você vai viver aqui, Adão e Eva. Vocês não vão precisar trabalhar, vocês vão viver no jardim. E tudo aqui vocês têm acesso. É de vocês. Mas eu vou deixar aqui uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa árvore vocês não podem tocar, porque se vocês tocarem, por certo vocês vão morrer, disse Deus. E eles viviam ali, tinham acesso a milhões de outros frutos, mas Deus deixou aquele fruto ali. Você poderia dizer assim, mas pastor, não seria mais simples se Deus não deixasse aquela árvore ali? Poderia até ser, mas aí teria tirado do ser humano criado por Deus o direito da escolha. É aquela situação em que você é criado, colocado, você é manipulado de tal maneira que tiram todas as suas opções e como você não tem opção, você se sente simplesmente forçado e obrigado a seguir uma regra unicamente porque não tem outra para seguir. Se Deus não tivesse deixado aquela árvore ali, o homem poderia reclamar dizendo isso, mas Deus sabia que ele estava criando os seres humanos, mas ele não estava criando nem robô, nem marionete, não estavam criando seres para serem controlados, mas que tivesse a liberdade de poder escolher. Ele deixou a árvore lá, caso eles decidissem fazer uma outra escolha, essa escolha realmente teria que ser aceita e respeitada, e foi exatamente o que aconteceu. Mas quando você ouve essa história, ela parece uma história assim muito estranha para muitas pessoas, parece coisa de criança, parece coisa assim infantil, falar que o homem estava num determinado lugar juntamente com a mulher, de repente lá numa árvore do conhecimento do bem e do mal, aparece uma serpente, começa a falar com as pessoas que estavam ali, tudo isso parece para nós uma história muito fictícia, uma história assim muito coisa de criança, coisa inocente, e eu digo para você que era exatamente isso. Porque a Bíblia diz que essa fase do homem era a fase da inocência, era a dispensação da inocência. E na dispensação da inocência, os seres humanos recém-criados tinham um comportamento e uma áurea totalmente desprovida de qualquer maldade, a ponto então dessas coisas serem totalmente possíveis, porque o pecado não tinha entrado no mundo ainda, não havia nenhum tipo de malícia, e os seres humanos eram realmente que nem crianças dentro dessa dispensação que a teologia chama de dispensação da inocência. E de repente a Eva estava ali, quando ela passou, a serpente chamou ela.
E disse: ei, come o fruto aqui. Ela disse: não, mas o senhor falou que não era para comer. Não, isso é conversa, que ele não está querendo que vocês sejam tão inteligentes quanto ele. Come. Ela não resistiu, a Bíblia diz, depois de muito a serpente insistir, o que aconteceu é que ela acabou comendo. Aí você diz: oh, uma serpente falando e ela interagindo com uma serpente. Se lembra como você era criança que você fantasiava com as coisas? Você fantasiava quando brincava. Você achava que a sua boneca era uma pessoa viva mesmo. Se alguém colocasse um boneco para conversar com você, você era capaz de conversar com o boneco. Existia um programa antigamente na televisão que as pessoas colocavam o boneco dentro do carro, o boneco começava a conversar com a criança e a criança conversava como se estivesse falando com uma pessoa por conta dessa fase da vida da inocência, que era o que acontecia exatamente com a Eva. Aí você diz: mas uma serpente falando? Que é isso? É o primeiro caso de possessão que a gente tem conhecimento na Bíblia. A serpente falou porque está claro ali que o diabo se incorporou dela e começou a interagir com Eva, começou a falar. E ela, dentro de um contexto de inocência, não tinha a malícia para poder perceber do que estava acontecendo ali. Ela só tinha o conhecimento que o pai disse que não era para fazer aquilo. E ela comeu. E depois ela foi lá com Adão. Adão achou aquilo uma loucura, mas ela conseguiu convencer o Adão. É difícil que uma mulher realmente não consegue com o homem, quando ela vai com jeitinho, com carinho, ela deve ter ido. Adãozinho, não aconteceu nada, e foi. E você vê que não aconteceu nada enquanto ela comeu, porque na verdade o pecado se concluía com ele, que era o cabeça de toda aquela situação, daquele contexto espiritual. E quando ele comeu, se consolidou. Na mesma hora ele percebeu: fizemos besteira. Aí o que aconteceu? A natureza pecaminosa entrou juntamente com a malícia. E quando essa natureza pecaminosa entrou, a primeira coisa que ele percebeu foi que eles estavam nus. Ele sentiu vergonha. Uma coisa que quando ele estava na dispensação da inocência, ele nem tinha maldade com respeito a isso, como as crianças não têm. Você pode ver que as crianças, elas andam peladas dentro de casa, não tem nenhum pudor com respeito a isso, porque ainda está na dispensação da inocência, desprovida de qualquer tipo de malícia. Ele percebeu, a primeira coisa que ele fez foi procurar uma folha lá para poder cobrir as genitálias. No cair da tarde, Deus passava por ali. Quando Deus passou a tarde, Deus chegou e disse: Adão, onde tu estás, Adão? Deus perguntou. Deus sabia onde ele estava, mas o sentido era mais de perguntar sobre a decisão tomada, onde ele estava com a cabeça para poder desobedecer e fazer uma nova escolha. E ele fez aquilo que é muito comum entre os seres humanos ainda dos dias de hoje: transferir culpa. A gente nunca assume a culpa da gente. A gente sempre tenta transferir para alguém ou arranjar uma justificativa para os nossos malfeitos ou pelos nossos erros. Ele falou isso: pois é, Senhor, a mulher que tu me destes fez eu pecar. Ele falou: estava tudo legal aqui, mas depois tu me deu essa mulher aí, ela acabou fazendo eu pecar. Deus chegou e disse: pois é, Adão, acabou aqui a nossa aliança, porque eu tinha falado para vocês que ao comer desse fruto, isso simbolizava a escolha de uma nova direção, de um novo caminho, de uma nova escolha. Significava que você não queria viver aqui, mas que você estava optando para você uma nova escolha. Então nós vamos romper agora aqui, disse Deus. Você desobedeceu, o que vai acontecer? Agora você vai assumir sua vida. Você não é mais inocente, a partir de agora você vai batalhar pela sua vida. Disse Deus: você vai ter que lutar pelo teu sustento, agora você vai trabalhar. Você não trabalhava antes, mas depois do pecado, você vai ter que se virar, mano. Você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que ganhar o seu sustento derramando o suor do seu rosto.
Eu não vou mais dar nada para você. Tudo você vai ter que conseguir e conquistar. E você vai cuidar da sua vida, porque eu vou fechar aqui esse lugar, que era exatamente o local que a Bíblia diz que está fechado até hoje. No caso, o Jardim do Éden. Eu vou fechar, você vai sair e vai cuidar da sua vida. Vem cá, Eva. Olha, a partir de agora vai estar estabelecido que vai ser assim. Você vai ter as dores do seu parto multiplicada. Você, serpente, a partir de hoje, você que era o animal mais bonito aqui, vai ser o mais feio, vai andar rastejando, vai comer pó, viu? Falou Deus. Você vai ferir os homens no calcanhar e os homens vão te ferir na cabeça. Deus falou para a serpente. E todo mundo vai sair daqui, porque isso aqui vai ser fechado. Eu vou colocar aqui um anjo para guardar a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ninguém vai mais tocar nisso aqui. E cada um vai tomar conta da sua vida. E eles saíram dali e juntamente com eles saiu todo mundo que estava ali. Por que todo mundo que estava ali? Nós não temos conhecimento há quanto tempo Adão e Eva passaram ali. Mas o certo é que ali eles não estavam mais sozinhos. Eles haviam procriado. Porque tem muita gente que fala assim, o pecado do Adão com a Eva foi porque eles tiveram relacionamento sexual. Não. Não foi esse o pecado. O pecado foi desobedecer e fazer a escolha na árvore que Deus deixou como uma outra opção. Sexo eles já faziam muito antes de pecar e desde que foram criados. Porque diz a Bíblia lá no capítulo 2 de Gênesis, Deus falou que ele faria homem e mulher o fez. E diz a Bíblia que Deus os abençoou dizendo, ide, multiplicai-vos, sede fecundos e enchei a terra. Deus deu essa bênção para eles quando eles foram criados, antes deles pecarem, e eles já começaram a encher a terra, através então de uma relação sexual que começaram a colocar outros seres humanos no mundo. A prova é que o pecado não foi uma relação sexual, que Deus quando disse assim, olha, a partir de hoje as dores do teu parto serão multiplicadas. Deus estava dizendo o quê? Que ela já tinha filho antes, tinha dor para ter filho, mas depois do pecado as dores iam aumentar, iam ser acentuadas, o que provava então que eles já se relacionavam para ter filhos. E eles saíram dali e foram cuidar da vida deles. O pecado entrou no mundo, aí já aconteceu o primeiro fratricídio, que o irmão matou o irmão, o pessoal se desvirtuou, porque realmente passou a ter aquela natureza por conta do pecado que entrou no mundo. E Deus então deu uma rompida. Se não dá não, deixa eles para lá, cuidar da vida deles. Nesse intervalo o homem começou a procurar Deus. Mas eles não achavam Deus porque Deus tinha se retraído, se recolhido. Por conta do pecado. Deus se recolheu. Deus esperou. O pessoal começou, não, mas a gente precisa de Deus. E nessa procura de Deus dos seres humanos, eles entraram em caminhos perigosos porque encontraram deuses. Já existiam deuses. Como eles queriam ter contato com Deus, esse contato que havia se perdido lá no Jardim do Éden, por conta da escolha que fizeram, agora eles queriam ter contato com Deus e não tinham como ter esse contato, e eles começaram então a se envolver com os deuses espirituais, com entidades que existiam, e nessa busca, nessa procura, eles foram se envolvendo com tudo quanto foi tipo de coisa que existia no mundo espiritual. Essa carência, essa necessidade de ter Deus era tão grande, que eles chegaram a fazer uma torre, que se chamou Torre de Babel, que a intenção era se aproximar de Deus, porque Deus havia se distanciado. E eles começaram então nessa busca maluca, e foi envolvendo-se com deuses estranhos que não eram o Deus verdadeiro, com outros deuses, a ponto então de se desvirtuarem mais ainda. Passaram-se anos, e Deus disse, poxa, eu tenho que tentar recuperar novamente. O que é que eu vou fazer? Deixa eu ver se tem alguém aqui que pelo menos tenha uma tendência de se envolver comigo. Todo mundo estava desvirtuado. A única pessoa que Deus encontrou, que dava para recomeçar, era Noé. Deus chamou Noé, o Noé passou anos construindo uma arca, porque Deus falou para ele, olha, eu vou ter que deixar vir um dilúvio sobre a terra,
As pessoas que quiserem entrar contigo, que acreditarem na tua mensagem, que entrarem na arca contigo, essas pessoas então vão ser salvas e vão depois começar uma outra geração para ver se as pessoas que vão vir dessa outra fase sejam melhores do que essa que estão vivendo agora, que foi um período em que o homem estava fazendo as piores loucuras, talvez loucuras bem semelhantes com essas que estão vivendo agora. E Deus fez, chamou o Noé pregou para todo mundo, ninguém acreditou no Noé, o pessoal tirava onda com o Noé, dizia que ele era maluco, ele disse, não vai chover, não chove nada, nunca tinha chovido sobre a terra, o pessoal ficava desacreditando nele. Ele tentou levar pessoas com ele, mas todo mundo que ele tentava levar, as pessoas rejeitavam exatamente porque ninguém acreditava nessa possibilidade de cair água sobre a terra. Até que chegou o dia de Noé entrar na arca, ele fez como Deus mandou, levar um casal de cada animal, ele levou, colocou dentro da arca. Quando ele colocou dentro da arca um casal de cada animal, eu não sei, algumas pessoas dizem que o único animal que ele não colocou lá dentro foi dinossauro. O resto tudo foi. Colocou casalzinho tudo lá dentro. Talvez não dava para colocar dentro da arca como é o nome daquele perigoso que era grandão? Como é o nome? Me esqueci o nome dele agora, um carnívoro violento que tinha lá. Acho que o Rex, eu acho que não deu para levar. Mas ele foi colocando os que dava para colocar. Diz a Bíblia que quando ele colocou tudo lá dentro, diz a Bíblia que o anjo fechou a porta da arca. Pá! Quando o anjo fechou, que começou a chover, o pessoal, abre aí, Noé! Mas ele não podia abrir, que não foi ele que fechou a porta, que era muito grande. E aconteceu que depois eles desceram, depois daqueles dias de chuva, desceram do lugar, no Monte Ararat, de lá eles desceram e começaram uma nova fase novamente, para ver se dava para interagir com Deus. Começou uma nova fase. Deus tentou, pegou a família dele, mas também deu errado de novo. Aí Deus ficou distante novamente. E as pessoas atrás de procurar Deus de outras formas. Aí Deus disse, poxa, só tem um jeito. Depois de muitos anos, Deus disse, eu tenho que procurar uma pessoa aqui que possa ser uma pessoa que pelo menos acredita em mim, no meio dessa maioria que não acredita em mim como Deus. Eu vou ter que escolher uma pessoa, fazer uma nação, e dessa nação que eu vou fazer, eu estabeleço um princípio que vai se espalhar para todo mundo e que as pessoas vão passar a acreditar no verdadeiro Deus, que sou eu, falou Deus. Deus olhou e disse, quem é um camarada que eu posso escolher? Aquele ali. Aquele me agrada. Como é o nome dele? Abrão. Quem era o Abrão? Era o filho do Terá. Ele tinha uma descendência que ele era filho de Sem. Da descendência de Sem. Um dos filhos de Adão. E diz a Bíblia que ele tinha uma coisinha que Deus gostava nele. Ele não gostava de outros deuses. O pai dele conta as histórias judaicas, os históricos judaicos, conta que o pai dele, o Terá, era vendedor de imagem. Ele vendia imagem de qualquer deus. Tudo qual era os deuses que existiam naquela época, as pessoas adoravam, ele vendia. Um dia ele saiu para uma viagem e deixou o Abrão tomando conta da sala de imagens dele. Dos deuses que ele tinha em forma de imagens, que eram os deuses que as pessoas adoravam. Ele foi para a viagem, ele passou um tempo fora, o Abrão pegou, quebrou aqueles deuses todinho. Quebrou tudo. Só deixou um Deus. O maior que tinha, ele deixou lá. Com machado na mão, outros dizem que era com martelo na mão. Quando o Terá chegou e disse, mas Abraão, o que foi que tu fez com os deuses? Ele olhou e disse, não fui eu não. Quem quebrou todos os outros lá foi esse maior aqui, que está com o martelo na mão. Quem é o Deus do martelo? Quem é?
Vocês sabem que é um Deus que tem um martelo na mão? Thor, o Deus do trovão. Ele estava lá com o martelo. Ó, foi esse aqui. Isso é histórico, hein? História judaica, isso aí. Aí ele pegou isso. Mas não pode não. Porque isso aqui era imagem, isso aqui não ia sair lá para quebrar isso. Pois ele, aí o Abraão falou, e como é que o senhor sabe que isso aí não tem poder nenhum, que não fala nada, e o senhor acredita nisso? Falou para ele. Porque ele já a tendência é de acreditar no Deus verdadeiro. Deus viu isso e disse, é você que eu quero para formar uma grande nação. Vem cá. Eu quero que você saia da tua terra, do teu conforto, da tua zona de conforto e vai para o lugar que eu vou mandar você, viu? Porque eu vou fazer você pai de uma grande nação. E sabe o que aconteceu? Ele acreditou nisso. Por que ele acreditou? É aí que entra a fé. A fé. Deus contactou com ele, ele saiu de casa com 75 anos, 70 e poucos anos, não era garoto. E quando Deus falou com ele que ia tirá-lo do meio da sua parentela para levá-lo realmente para os lugares que Deus queria levá-lo para fazer dele pai de uma grande nação, ele simplesmente acreditou, ele teve fé. O que é fé? A definição de fé. Vamos ver a definição de fé. Hebreus, né? A definição de fé que a Bíblia diz é essa aqui. Olha só o que é que diz. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. Essa é a definição de fé. Isso é a fé. É quando você espera uma coisa, mas você não tem nenhuma probabilidade que aquilo possa se tornar realidade para você, mas você crê que vai assim com você, e a única coisa que alimenta você de que aquilo vai se confirmar, se configurar na sua vida, é a sua fé. Diga glória a Deus. A fé diz que a definição é essa, e a convicção de fatos que você não vê. Geralmente nós temos uma tendência de só acreditarmos naquilo que nós estamos vendo, naquilo que é palpável, naquilo que é visível, mas a fé é alguma coisa que nos desafia e nos transporta para uma crença fundamentada nas coisas que você não está vendo. Por que você está aqui para ouvir a palavra de Deus? Por que você está aqui para ouvir falar de Deus? Você nunca viu Deus? Você não sabe do que jeito Ele é? Mas você crê nele por quê? Por causa da sua fé. Diga glória a Deus. Alguma coisa trabalha no seu coração, no seu interior, que lhe dá essa certeza, lhe dá essa convicção. Você nunca viu Deus, nem sabe como Ele é, mas você é movida por uma força invisível, que não é palpável, que garante a você que Ele existe. E isso é a fé alimentada no teu coração. Isso é fé. Igual uma vez que eu fui contestado por um rapaz, num culto que eu estava fazendo numa igreja que eu era pastor lá em Manaus. Eu estava falando sobre Deus, ele parou na porta, entrou, ficou olhando, e quando eu falava, ele ficava em pé e ficava procurando assim, e olhando de um lado para o outro, e tentando olhar, e dava um ar de riso, e cada palavra que eu dava, ele baixava a cabeça e balançava a cabeça assim, negativamente, como que discordando de mim. Quando acabou o culto, eu fui lá para tentar cumprimentá-lo, porque ele ficou em pé na porta, acabou o culto, todo mundo saindo, ele ficou parado assim, olhando as pessoas que saíram, com ar de riso assim, um riso bem de deboche. Eu peguei, me aproximei dele, disse, como é que está, tudo bem? Tudo bem. Eu disse, é a primeira vez que você vem aqui? Ele disse, não, eu ia passando. E vi quando o senhor falou assim, porque Deus está presente aqui, quem crê, diga amém. Aí eu disse, poxa, se Deus está aí, eu vou aí olhar ele, quem sabe eu passo a acreditar nele. Ele falou para mim. Eu peguei, entrei, ele falou, fiquei procurando, não vi nenhum homem barbudo, com uma roupa diferente, não vi, e o senhor afirmando que ele estava aí. Eu disse, Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu não creio em Deus, ele falou. Eu sou ateu. Eu creio naquilo que eu vejo, eu creio no poder do dinheiro, ele falou. Dinheiro está aqui no bolso, ó. Está garantido aqui ele falar. Eu estou vendo. Me dá acesso a coisas. E começou com aquela argumentação de ateu para cima de mim. Eu digo, é mesmo, é? Aí eu
Forcei ele a responder, porque eu sou desse tipo assim, eu só acredito naquilo que eu vejo. Eu nunca vi Deus, vou crer que nesse Deus existe, que esse Deus existe. Eu fiz uma pergunta para ele. Você acredita no vento? Ele demorou para responder. Mas ele disse, eu acredito no vento, eu acredito. Eu disse, mas você está se contradizendo, porque ainda há pouco você falou para mim que só acreditava naquilo que você via. Eu lhe faço uma outra pergunta, você já viu o vento? Ele parou, eu queria forçar uma resposta. Ele disse, não, eu nunca vi o vento, não dá para ver o vento. Ele falou assim, mas dá para sentir, se eu estou na porta de casa, o tempo está bom, bate o vento, eu sinto no corpo. Se eu estou na frente do ventilador, eu não vejo o vento. Mas se eu estou na frente do ventilador, eu percebo que sai alguma coisa de lá porque bate no meu corpo. Eu disse, pois é, amigo. Assim é Deus. Você não pode ver, mas você pode sentir. Você sente, às vezes, agindo na sua vida, no seu coração, na sua alma, em consequência da fé. Depois eu descobri que ele era um estudante de história. Estava naquela fase assim, de novato, muito empolgado com relação à visão das coisas. Aí eu conversei muito com ele, mas não se converteu não, viu? Só vi ele nesse dia. Tomara que a semente tenha ficado no coração dele. Aí o que aconteceu? Ele foi embora depois. E a fé é exatamente isso. Deus é isso. A fé faz você sentir. Amém? Você sente. A gente começa a sentir, Deus está aqui, isso é de Deus. É aquela atmosfera boa que Ele cria em volta da tua vida. É no meio do problema, quando você está no limite, querendo desistir de tudo, de repente algo te dá um alento, uma paz, te revigora naqueles momentos difíceis da vida, porque você está buscando ali. É Deus, amigo. É Deus agindo. E a Bíblia diz que a fé é isso. Fatos que você não vê. Deus chegou e disse, você aí, Abrão, vai para o lugar que eu mando, eu vou fazer você pai de uma grande nação. Ele saiu dali e, crendo em Deus, foi para onde Deus mandou ele. Ele foi lá para as terras de Canaã, ele deu uma vacilada. Quando ele chegou lá em Canaã, ele achou que o lugar era difícil de dominar, porque os canaãs eram fortes. Ele voltou para o Egito, chegou lá no Egito. A mulher dele era bonita pra caramba, o nome dela era Sara, muito bonita. Aí ele chegou lá no Egito, chegou com a mulher e disse, olha Sara, o problema é o seguinte, a gente está aqui no Egito, eu não vou dizer para ninguém que tu é minha mulher não, eu vou dizer que tu é minha irmã, rapaz, porque senão os caras me matam para ficar contigo, porque tu é bonita demais. E o rei do Egito, o imperador lá, o faraó, disse, eita mulher bonita. Aí se aproximou dela e pegou ela, levou ela com ele. E ela sem poder falar, a Sara, e o faraó levou, para ser mais uma dele. E o Abraão, assustado, porque ele não podia falar, com medo do faraó mandar matar ele para ficar com a mulher dele. Até que o faraó ficou sabendo. Rapaz, quer dizer que ela é tua mulher, tu mentiu para mim dizendo que era tua irmã, rapaz. E eu já me envolvendo com ela aqui, trazendo ela para mim. Vai embora daqui, sai fora, vai embora. E jogou ele para fora do Egito. E ele voltou lá para o lugar onde ele tinha que estar, que era o lugar dele. E lá ele ficou. Deus começou a tratar com ele, A idade foi passando, e Deus tinha uma promessa, a promessa de fazer ele pai de uma grande nação. No entanto, a mulher que ele amava, ela era estéril, não podia ter filhos. Ele ficava, poxa meu Deus, como é que pode? O Senhor diz que eu vou ser pai de uma grande nação, a mulher está ficando velha e não tem daqui a pouco como ter mais. E o Senhor prometendo para mim. Que coisa. E os anos foram passando, a Sara, que era a esposa dele, Deus disse, eu vou começar a trabalhar nessa mulher, mudar o nome dela aí. Mudar o teu nome e o nome dela. O teu nome agora não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão, pai de muitas nações. E o dela vai deixar de ser Sara. Sarai, que era o nome dela. Encrenqueira, mulher cheia de confusão, mulher cheia de complicação. Era o significado do nome, era encrenqueira. Você tem alguma Sarai na sua vida aí? Quem tem uma Sarai na vida, levante a mão aqui. Aqui está todo mundo bem. O Abraão tinha uma. Tinha uma Sarai.
que quer dizer encrenqueira, cheia de confusão. Deus disse, a partir de hoje tu não vai te chamar mais Sarai, não. Você vai se chamar Sara, que quer dizer princesa. Agora é Sara. E Deus foi interagindo, mas a Sarai era meio complicada. Acho que era daquela mulher que fala. Ela não era fácil não, que ela criou uma situação, depois ela maltratou a mulher que ela criou uma situação. A H. Ela chegou, meu filho, o problema é o seguinte, falou para Abraão. A gente sabe que existe uma lei, a lei diz o seguinte, que quando a mulher não pode dar o filho para o homem, que ele pode arranjar uma outra para poder ter filho com a outra. E eu vou te dar aqui a minha serva chamada H para você dormir com ela e ter um filho com ela. Vou dar para você não ficar sem descendência, vou dar H para você. Abraão talvez, diz que a H era bonita, que vocês não querem imaginar. Abraão já tinha uns 80 e pouco. Olhou e disse, eu não estou querendo. Deve ter falado para a mulher dele. Você imagina a situação dele, né? A mulher estava dando para ele, uma mulher que era super linda, super bonita, que era a H, muito mais nova, e ele deve ter feito um sacrifício tremendo, né? Vocês imaginam só uma situação dessa. Mas a mulher dizia, não, está liberado, vai. Ele pegou, foi, teve um filho com ela, com H. Um menino que eles chamaram de Ismael, que é o pai da nação árabe. É o pai dos árabes. Por isso que árabe com judeu não se entende até hoje. Criou-se uma situação, a Sara, com essa arrumação dela, ela era problemática, encrenqueira, ela criou uma situação que existe até hoje. O pessoal não se bica de jeito nenhum, vive se matando aí. Mas foi ela que criou essa situação. Vai lá, dorme. Ela pegou, foi. Quando a mulher teve filho, que veio para casa, a lei dizia que aquele filho não pertencia a H, pertencia para Sara, porque ela que entregou o filho era dela, para poder preservar a descendência do marido. Era essa que era a regra. Mas aí ela começou a maltratar a H. A H vinha, desprezava a Sara e a Sara batia nela, é o que se imagina. Deus chegou e disse, não está certo isso aí. H, vai embora, eu vou abençoar você. Saia da casa do Abraão. Vá embora que eu também vou fazer do teu filho uma grande nação, que é a nação dos árabes. E ela ficou com Abraão, Deus mudou o nome dela, mudou o nome dele, para ver se conseguia arrumar as coisas. Até que, quando Abraão já estava com 90 e poucos anos e a Sara com 90, Deus disse, está na hora de cumprir a promessa. Deus mandou um anjo lá na casa do Abraão. O anjo chegou e disse, Abraão, eu estou aqui para conversar com o senhor. O que foi que houve? Deus mandou dizer que está na hora de cumprir a promessa. Que promessa? A promessa do senhor ser pai de uma grande nação. Qual é a promessa? A sua mulher vai ficar grávida. E ela, Sara, estava atrás da porta ouvindo conversa. Olha como ela não era fácil. Ele conversando com o anjo e ela atrás da porta só com o ouvido para ver o que eles estavam conversando. Quando o anjo disse, sua mulher vai ficar grávida, vai ter um menino, ela começou a rir. Ela saiu rindo. Que loucura é essa? Quando que eu vou ser mãe? Eu já estou com 90 anos, o cara vem falar que eu vou ser mãe agora. Aí o seu Abraão, tá certo, eu acredito. Abraão entrou em casa e disse, Sara, o que é? O que foi? O anjo apareceu aqui e disse que tu vai ser mãe. Ela disse, e aí? Ele, vai arrumar tenda hoje. Hoje tu vai arrumar tenda, esborrifar um perfume lá dentro. Eu não sei o que é que vai acontecer, porque o anjo falou, então tudo tem que funcionar. Deus tinha que fazer um milagre dobrado. O camarada com 100 anos, numa época em que não tinha aditivos que se tem hoje. Você imagina só o que é milagre de Deus. Depois eu vou explicar para vocês por que isso aconteceu. Ela ficou, não, mas como não? Dá teu jeito, arruma na tenda que hoje vai ter que funcionar tudo, porque o anjo apareceu aqui e disse que eu vou ser pai e que você vai ser mãe. Mas eu estou com 90 anos, Abraão. Eu já perdi
os costumes naturais das mulheres, em outras palavras, eu já não menstruo mais. Eu não estou mais na menopausa. Com 90 anos ela estava na maior pausa. Mas Deus havia feito uma promessa. O certo é que eles coabitaram naquele dia e ela ficou grávida aos 90 anos. E Abraão foi pai aos 100. E sabe como ela colocou o nome do menino? Isaque, que significa meu riso. Meu riso, porque ela riu muito atrás da porta. E Deus ali começou um processo para poder criar um povo que se aproximasse dele. Vocês estão me entendendo? Foi aí que veio os judeus, dos judeus veio Jesus, de Jesus saíram os cristãos, e Deus foi criando um povo para ele, e hoje você está aqui como povo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você entendeu como o processo foi demorado? Deus teve que separar um povo. Aí fez, bem, tu, Abraão, vai ser tu, vai primeiro vir os judeus, depois eu vou ter uma outra forma de aproximação, que é, vou mandar meu filho para morrer por todo mundo, para aproximar quem não é judeu, quem acreditar vai se aproximar e juntar com a gente. E hoje parece que são, não sei se são, a Terra tem 6 bilhões, parece que hoje nós somos mais de 4 bilhões em todo o planeta que vieram dessa linhagem de fé que acreditam no único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vocês estão entendendo? Tá, agora por que eu estou pregando isso para vocês? Para colocar para o agora, para contextualizar com o momento que nós estamos vivendo. A primeira leitura nossa foi essa. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Por que eu estou falando para você? Quando Paulo falou isso, ele estava falando sobre Abraão, que foi chamado de o pai da fé. O pai da fé. E essa palavra, que é uma palavra bem depois já, no tempo, depois de Jesus, Paulo escreveu isso aí, tenta reportar para você aquilo em que você está inserido. Você está inserido numa vida de fé, você está inserido numa confiança num Deus que pode todas as coisas. Você está inserido num contexto onde as pessoas olham para você, podem chamar você de maluco por acreditar num Deus que você nunca viu. Você está inserido num contexto em que as pessoas podem falar que você é um alienado exatamente por acreditar num plano que é chamado de plano da cruz, que gerou todo um processo de redenção do ser humano e aproximação a um Deus que se chama e que é o Deus verdadeiro. E esse Deus que realmente você está envolvido, você que está aqui nesta noite, é um Deus que a Bíblia diz que se preocupa com você, que cuida de você, que interage com você, que faz parte da sua vida e que é o principal ajudador que você tem nas suas dificuldades, dos seus problemas, dos momentos de lutas. Ele está na tua vida para não deixar você desanimar, ele está na tua vida para não deixar você sucumbir, ele está na tua vida para te manter de pé. Esse Deus com o qual você está envolvido é um Deus que usa todos os recursos, não só para te dar libertação, para te fortalecer, para te aproximar dele e para cada dia sustentar essa fé que você tem no seu coração. Por esta razão, a Bíblia fala aí nesse texto, chama a existência as coisas que não existem. Talvez você que está aqui dentro da sua vida pode ter sonhos. De repente você passa problema, como todo ser humano aqui nesta vida passa. Jesus disse que não tem ninguém que não viva ou que não passe aflições aqui. Mas a intenção de Deus é dizer que todas as aflições que o mundo impõe sobre você não é suficiente para abater você. Que você tem um Deus a quem você pode buscar força e que tem sempre o recurso que você precisa para a sua vida. E aquilo que ele pode fazer na sua vida, ele não precisa de probabilidade, ele não precisa que as coisas sejam percebidas ou que exista, ele não precisa de luz em fim do túnel, ele não precisa de nada, ele simplesmente faz acontecer na sua vida como resultado da sua fé.
De repente você para e olha, poxa, eu gostaria tanto que essa situação se definisse por aqui, mas não tem como, eu não sei como resolver isso, eu não sei que saída eu vou arranjar para isso, porque não tem lógica, não tem probabilidade, não importa. Tem um texto na Bíblia que é bom até ela procurar para mim, que diz que o justo não vive por aquilo que ele vê, ele vive pela fé. Diga glória a Deus. É por aquilo que ele não está vendo, que ele não está enxergando, que não dá probabilidade. Ele não precisa ter luz em fim do túnel ou a possibilidade de alguma coisa para se tornar lógico na vida dele. Ele só precisa da fé, porque quando ele usa a fé, ele aciona um poder sobrenatural de um Deus, que a Bíblia diz, que chama a existência as coisas que não existem. Se paz não existe para você, ele chama a existência. Se solução para os problemas da tua casa é alguma coisa que parece impossível de haver entendimento, das coisas se encaixarem, ele chama a existência dessa paz e dessa possibilidade de união. E tudo aquilo que para você parece impossível, parece distante, inalcançável, inacessível para você como ser humano limitado, não é para ele, porque a Bíblia diz que o impossível nosso é possível para ele, e esse Deus está na tua vida para tornar possível aquilo que parece impossível para você. Portanto, diante da sua realidade, que eu não sei qual é, diante das suas impossibilidades, diante daquilo que parece inalcançável, diante daquilo que parece impossível, diante daquilo que você acha que não tem como, você se apega na fé nesse Deus, e aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser tua morte, ele vem, muda a tua sorte, porque ele é o milagre que você precisa. Está dando para entender? Concluindo, então, nesta noite, que eu quero dizer para você, não sei qual é o teu problema, não sei quais foram os descartes que já deram para você, não sei o que disseram para você, não sei o que parece possível para você, não sei o que você não se anima muito para poder acreditar que pode acontecer, eu só sei para você se apegar na fé nesse Deus poderoso, para se tornar possível o que parece impossível, para que Deus crie uma possibilidade, porque ele não precisa de probabilidade de nada, ele simplesmente faz, vem, faz e acontece, porque a Bíblia diz que ele tem a prerrogativa do milagre. Ele opera milagre. Milagre é isso. Milagre é que não precisa da lógica, não precisa da física para poder acontecer e não precisa de probabilidade. Simplesmente acontece por um poder sobrenatural que é acionado através da fé e da confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Portanto, se você está com problema, teu problema não é nada para esse Deus e para a tua fé. Se você está em dificuldade, tua dificuldade não é nada diante do poder avassalador desse Deus de Abraão que nós acreditamos. Ele está na tua vida para fazer a diferença. E se você veio aqui nesta noite para buscar ajuda, para buscar força, para se direcionar, para se fortalecer, use a sua fé nele. Porque é ele que faz as coisas acontecerem. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A gente vive pela fé. A gente vive pela fé. E para adquirir fé, você tem que fazer o que você está fazendo aqui agora, que está escrito lá em, que eu até mostrei outro dia aqui, lá em Romanos 10, 17. Você está fazendo aqui o quê? Está alimentando a sua fé para poder alcançar a bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que uma das formas que a gente tem de adquirir fé é por essa aqui. É assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É assim que a fé chega no seu coração. O que eu estou falando para vocês hoje aqui é para colocar fé no seu coração. Alguns dizem que a fé é a mão do Espírito. Tem bênção que você só consegue tomar posse com a mão do Espírito. E a mão do Espírito é a sua fé. Então, nesta noite, não sei o que você está precisando, não sei o que é que
vai fazer diferença para você se Deus operar um milagre para você. Eu só sei que o nosso Deus é um Deus de milagres. E se você veio confiando nele, nesse Deus que você nunca viu, mas que você sente, tenha certeza que vai acontecer para que o nome dele seja glorificado através de você. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você nesta noite no nome de Jesus.